Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando mais uma vez por aqui para a gente poder deixar o nosso devocional Luz do Dia. Devocional este que a gente traz todos os dias uma série da Palavra de Deus para você aprender sobre mais e mais da Palavra de Deus, e a gente está sempre aprendendo sobre Deus, né? Então vamos para a Palavra de Deus hoje no nosso devocional. Nosso devocional está no livro está no livro de João 10, 27, aonde diz assim a Palavra de Deus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Já ouvi pessoas dizerem que não precisa ir à igreja para demonstrar que são crentes em Cristo. De maneira enfática, ressaltam que trazem Jesus no coração e que a reunião com outras pessoas em um templo não é algo necessário para se convencerem de que estão com Cristo. No entanto, Jesus afirma ao contrário. Ele diz que aqueles que realmente são ovelhas do seu rebanho reúnem-se com outras pessoas que também se consideram ovelhas suas. O pastor está falando às suas ovelhas. Ao ouvirem a sua voz, seguem-no por onde ele vai. Reunir-se em torno do pastor demonstra a mesma fé no mesmo Deus, no mesmo Salvador, que reúne suas ovelhas no mesmo rebanho. Aqueles que não estão com as verdadeiras ovelhas certamente estão em desacordo com o que o próprio pastor afirmou ser o correto. Olha só, pessoal. Aqui a palavra de Deus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me conhecem. Nós temos um pastor que é Jesus Cristo. Nós temos um pastor que zela pela sua obra. Nós temos um pastor que veio a este mundo para iniciar a obra da evangelização, a obra do reino, pregar a palavra de Deus para todos os ouvintes que estavam dispersos da luz. O Senhor Jesus aqui, ele dá uma orientação. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e delas sou conhecido. Assim também as ovelhas conhecem o seu pastor. Mas no nosso devocional de hoje nós estamos aprendendo que já ouvi pessoas dizerem que não precisa ir à igreja para demonstrar que são crentes em Cristo. De maneira enfática, ressaltam que trazem Jesus no coração e que a reunião com outras pessoas em um templo não é algo necessário para se convencerem de que estão em Cristo. Na verdade, essas pessoas estão erradas em pensar dessa forma. Porque a Bíblia diz: as pessoas que ouvem a minha voz, que ouvem a minha palavra, estes são da minha família. Meu pai, meus irmãos, meus primos, são todos esses que estão reunidos para ouvir a minha voz, para ouvir o Evangelho. Então, quando você é de uma determinada denominação evangélica, de uma certa igreja, certamente você vai conhecer a voz do seu pastor. Certamente você vai conhecer os ensinamentos do seu pastor. E as ovelhas que estão ali estão seguindo o que aquele pastor está ensinando para as tuas ovelhas. Aquele pastor está ensinando a palavra, aquele pastor está ensinando o evangelho do reino de Deus
está pregando a palavra de Deus, a palavra da salvação, e aquelas ovelhas estão ouvindo a voz do seu pastor. Quando Jesus disse aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, João 10, 27. Porque na verdade o povo de Deus conhece o Senhor Jesus. Mas tem muitas pessoas que têm os seus próprios pensamentos em dizer, eu não preciso ir numa igreja, se reunir com aqueles crentes, se reunir com aquele povo fanático ali para aprender sobre Deus. Não, eu já tenho Jesus no meu coração. Aprenda uma coisa, que a Bíblia diz, o nosso coração, ele é enganoso. Nós precisamos estar reunidos, por quê? Porque nós somos o aprisco do Senhor. E quando uma ovelha sai do aprisco, então o pastor, ele vai atrás daquela ovelha para trazer novamente. Porque o lobo que está lá fora pode devorar aquela ovelha. Uma ovelha que está no mundo despreparada, não tendo conhecimento do inimigo, então o inimigo, ele diz assim, ela é um pratinho bom para me devorar. Mas na verdade, a Bíblia diz que as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Meu amigo, a moral dessa passagem da Bíblia no nosso devocional, Jesus está nos incentivando que nós temos que ter um pastor que ensina a verdade, pastor que ensina a palavra de Deus. E nós temos o nosso sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, a qual um dia ele vai chamar todas as suas ovelhas, vai chamar por nome e vai mostrar para as suas ovelhas toda a sua vida. Por isso que é bom a gente aprender sobre a palavra, porque a gente aprendendo sobre a palavra de Deus, nós estamos aprendendo sobre o reino de Deus. Por isso que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, esse argumento que não precisa ir na igreja ouvir, isso é um argumento furado, um argumento que não tem sentido, é um argumento de ideias próprias, mas a ideia de Jesus não é essa. O Evangelho de Deus tem que ser pregado, a palavra de Deus tem que ser pregada, o reino de Deus tem que ser divulgado, e almas têm que ser salvas, vidas têm que aceitar Jesus. Por quê? Porque o pastor Jesus Cristo está agregando almas, vidas para o teu reino. Amém, pessoal? O nosso devocional de hoje, nós aprendemos que nós temos um pastor que ele cuida das suas ovelhas. Que Deus nos abençoe com esse devocional. Nosso devocional volta amanhã com mais uma edição da Palavra de Deus. A todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até lá, gente. Valeu! Uai, seu app de vídeos curtos.